Brasil já foi visto como um país a ser estudado, uma economia a ser copiada, a ser entendida. Em 1978, a China veio aqui para descobrir o que a gente estava fazendo, que a gente estava crescendo tanto. A gente estava crescendo a uma média de 6, 7% ao ano. Isso tudo aconteceu antes daquela crise de hiperinflação dos anos 80, que foi aquela crise que a gente falou do outro episódio. E a partir dessa crise começou um novo olhar sobre o Estado e que ele se tornou o grande vilão, né? E aí que começou o ciclo aqui no Brasil, né? Que já estava acontecendo em outros lugares, o ciclo de governos neoliberais que levou a gente até onde a gente está hoje. E justamente nesses anos 80 foi que a China e a Coreia do Sul pisaram no acelerador da industrialização e do desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o crescimento do PIB, a PIB per capita da Coreia superou o Brasil justamente nesse processo aí que a gente chega nos dias de hoje. E a receita desses outros países, como o Rodrigo citou a Coreia, foi o completo inverso do que a gente aplicou aqui desde essa crise até então. Porque enquanto a gente estava lá fazendo aquele saneamento e tal, lá eles estavam trabalhando com investimento pesado do Estado na economia, induzindo o crescimento através de bancos públicos de investimento. E aí o efeito disso foi o quê? Eles dinamizaram os setores que já existiam na sua economia, dirigindo eles para a exportação. Eles aumentaram a quantidade de inovações tecnológicas, o investimento em pesquisa e desenvolvimento para inovação tecnológica, e eles substituíram importações. Isso aí é o exato oposto do que tudo que nós fizemos de 80 para cá. Como assim dinamizaram? Não entendi o sentido disso. Dinamizar significa você pegar os seus setores que você já tem e aumentar investimento tecnológico nele. Por exemplo, o clássico brasileiro é o quê? O Focar. agronegócio brasileiro, ele Uhum. sofreu um forte processo de industrialização do ponto de vista do que era possível no setor primário, né? Então, novos tratores de colheitadeira, novos sistemas de informação. Então, tudo isso foi para dinamizar o setor que a gente já tinha. Ou seja, política industrial, né? Sem política industrial, não tem como vencer aquelas mazelas ali que já estão dadas em um determinado país. A política industrial é justamente uma ponte para superar isso. Olha só, ouvinte, você viu Pedro Portal, liberal, o cara que acredita na mão invisível do mercado, falando aí como se Liberal fosse um social, desenvolvimentista, liberal social. um socialista. Vocês perceberam isso Olha aí? Ele só, tá virando um apóstata do liberalismo. de modo algum, eu sou, antes de tudo, um professor, né? Como todo professor, principalmente dessas áreas, né? Com essas grandes correntes de pensamento, como filosofia, sociologia, história, você tem que ser honesto, né? Você tem seus vieses, mas você tem que ser honesto sobre o que cada um faz, o que cada um deixa de fazer, e na hora de apresentar os inimigos, os rivais, você tem que também tentar fazer o melhor possível para não distorcer aquilo, né? Até para ser rival de alguém, você precisa entender o que a pessoa falou para não falar merda, né? Justo, justo. Não vou criticar esse elemento professoral de Pedro Claro que Portal, vai, claro que apesar de vai. eu achar que Claro ele que já vai está se criticar. convertendo ao desenvolvimentista. Tô não, tô não. Jones Manuel tá quase me fazendo, quem sabe? Então, ouvinte, mais um Não Precisa Copiar vai começar. Dessa vez a gente vai estudar de novo economia, porque isso aqui já foi um dia um podcast de filosofia, só que o Rodrigo simplesmente desistiu da Absurdo, filosofia. Vai absurdo. pedir reingresso na Segundo, UFJF? segundo, eu Vai? queria, mas não Me consegui. conta. Vaga ociosa Fala aqui ainda, para o nunca nosso abre. ouvinte. Queria, mas não tá abrindo a vaga ociosa em economia, senão já tava lá. Mas esse é o Então, segundo esse, episódio, esse aqui é o ouvinte. Rodrigo, eu sou Segundo. o Pedro Cortar e bora lá. Da mesma forma que no primeiro episódio de economia a gente usou um livro, né, o livro Introdução à Economia Brasileira, uma introdução crítica, uma coisa assim, do Brescia Pereira, nesse episódio eu estou usando como base o livro do André Roncalha e do Paulo Gala, que é Brasil, uma economia que não aprende.
Então, qual que é a tese central desse livro? Ele está tentando mostrar que todo país industrializado teve, em algum momento, uma revolução industrial que tirou as pessoas de trabalhos de baixa complexidade no campo, trouxe elas para fazer trabalhos industriais de alta complexidade e, portanto, produzindo bens, serviços e salário também de alto valor para todo mundo envolvido. Essa revolução na estrutura produtiva do país, ela torna, né, essa estrutura mais complexa. E isso significa que as empresas vão investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. E com isso, as novas tecnologias que vão surgir, elas vão ser disruptivas do ponto de vista da produtividade. Então, vão aumentar exponencialmente a produtividade. E aí a consequência disso é que os países subdesenvolvidos, eles têm uma estrutura produtiva que é focada nesses bens primários, né, de mineração, agropecuária e tudo mais, que por consequência tem margens menores. Muitas dessas coisas você não controla o preço, né? Então o petróleo que você extrai não é você que decide a quanto que vai vender, apesar de ter umas coisas tipo a OPEP, quem decide são os mercados internacionais. E para piorar, isso também gera na população uma quantidade de serviços e trabalhos que são de baixa produtividade e de baixo valor agregado para a própria pessoa. Vocês lembram que a gente citou que nos anos 70, final dos anos 70, a China veio aqui para ver como é que o Brasil crescia, o que o Brasil estava fazendo? Então, a nossa produção industrial nessa época era maior do que a da China e da Coreia juntos. Então, a grande questão é, o que aconteceu? Por que a gente parou e começou a regredir? Né? Como que de um exemplo de industrialização a ser copiado, nós passamos a um exemplo de desindustrialização e de reprimarização da economia? E nessa época, a gente tinha tudo que é coisa brasileira produzida aqui, entendeu? Não tinha esse negócio de marca de fora, não. Inclusive, a gente tinha o famoso Gurgel, o carro nacional, que era o sonho do Rodrigo ter um desse. Nossa senhora, você imagina isso, eu desfilando um Gurgel. Um carro PTBR, feito pela genialidade do povo brasileiro. Mas assim, se você parar pra pensar, não é só carro que a gente fazia, não. A gente tinha empresas que fabricavam motos, fabricavam turbinas, motores, computadores, prensas. Os autores do livro, eles lembram que nós tínhamos uma empresa chamada Maferza, que ela produzia material industrial ferroviário. Inclusive, até vagões de trem a gente conseguia produzir caminhões. E uma outra que eles falam também, comentam muito, é da Ingesa, produzia tanques de guerra e veículos de combate. Então, assim, a genialidade brasileira industrial já produziu bens extremamente sofisticados. Na verdade, ainda produz. A questão é o nosso volume. Essa Ingesa, ela produzia componentes de exploração de petróleo que a Petrobras sempre precisava, né? Então, você agregava tecnologia num setor primário da economia. Ela também produzia uma caixa de transmissão que era excelente para você poder andar em terrenos, estrada de terra, né? Que era a maioria das estradas do Brasil na época, que o exército teve que começar a usar também. Então, você vê que essas produções nacionais, elas têm duas vantagens. A primeira, que é mais barato você consumir, né, na sua própria produção, e o valor continua dentro do país. E segundo, que ela conhece a realidade do seu país, né, a realidade da sua vida, e sabe criar soluções para a sua situação especificamente. E a parada é tão surreal, ouvinte, que essa empresa que o Pedro citou, a Ingesa, ela fabricava um tanque de guerra de nome Osório, que era o primeiro tanque de guerra. Não sei se vocês já viram o filme antigo. Os tanques, eles vinham andando, aí eles paravam para atirar, porque eles tinham que parar para mirar, atirar e depois andar mais um pouco. E ela produziu um tanque de guerra nesse período que ele tinha já um computador integrado, um giroscópio, que era capaz de calcular, né, a movimentação, né, compensar a movimentação. Então você mirava no alvo e ia atirando e andando ao mesmo tempo. Isso daí vocês imaginem o nível de sofisticação tecnológica e a vantagem do ponto de vista da estratégia de guerra de você ter um tanque com essa capacidade. Cara, parabéns para a engenharia brasileira. Eu não fazia ideia que isso existia. Sensacional, mas ao mesmo tempo eu fico incomodado, né, com os nomes das coisas, das peças de guerra brasileiras. Que imagina você tá lá pedindo reforços, manda os Osório, e aí a pessoa fica, cara, você tá lá tomando tiro, cara, vai vir um cara de bigode aí que usa boina e fica na praça todo domingo. O que tá acontecendo aqui? É bizarro. E é muito doido você ter falado do bigode, porque realmente, cara, Osório me vem na cabeça um gordinho de Pede bigode. bigode, pede Né? bigode. Tem que ter bigode, se não tiver bigode, não é Osório. Sim. Mas não só o Osório, né? A gente fabricava também um blindado de guerra, na verdade, alguns modelos, né? De nome Cascavel e Urutu, né? Duas cobras aí, com um canhão de Isso, 90 maneiro, maneiro. milímetros. Esse
esse blindado ele foi exportado para 18 países, para você ver que não era um negócio assim tecnologicamente inferior, porque senão não teria sido exportado tanto, né? Exatamente. Bom, mas aí o que aconteceu? Como a gente já falou, teve a crise dos anos 80 e com essa crise iniciou esse processo aí que essa empresa morreu, várias outras empresas morreram, várias coisas, vários serviços e linhas de produção industriais do Brasil morreram. E esse processo não foi uma crise só, não. É um processo que está acontecendo nos últimos 30 anos. Aí, por exemplo, a tecnologia dessas empresas, a Embraer comprou, que é uma das poucas empresas nacionais, uma joia tecnológica, uma indústria que a gente tem. Ela absorveu isso e ela sobreviveu, né, tanto aos anos 80 e aos 30 anos depois, que continuaram aí desindustrializando nosso país. Esse período foi muito difícil para a indústria nacional, né? Nos anos 90, a gente comentou no outro episódio do Plano Real e a forma como ele controlou a inflação, o processo hiperinflacionário que nós estávamos. Só que o controle da inflação ele cobrou um custo, né? A abertura comercial e a taxa de juros estratosférica contribuíram muito para matar a complexidade produtiva brasileira. A gente vai tentar mostrar um pouco hoje. Exatamente. Essa abertura, o que que acontece? É como você chamar para o ringue o Popó, que é um campeão aposentado, tudo bem, mas é um campeão com anos de experiência, anos de treino, e o Bambam, que não é nada, né? Que eu saiba, não era nada de boxe, só fez musculação e foi BBB. E teve outras aventuras aí, né? Parece que ele era DJ também, mas eu não sei, eu tô familiarizado com a carreira do Bambam, não. Acho que Mas o também o ponto é, trabalho de DJ o não cara colaboraria muito para ele enfrentar o não Popó. colabora, não colabora pro boxe. Então, um cara inexperiente no boxe para lutar com o Popó, sem nenhum tipo de desvantagem pro Popó, ele vai massacrar o cara como massacrou. E foi isso que aconteceu na abertura. Você pegou indústrias que estavam ali incipientes ainda, sacolejando, balançando, botou elas para porradaria com grandes gigantescos, né, Golias aí, e elas foram massacradas. E vocês imaginem, então, na indústria como um todo, né? Na indústria brasileira como um todo. O que aconteceu? Toda a parte complexa dela não conseguiu competir com os popós e foi minguando, foi fechando, foi falindo. E o que ficou, então? Ficou a parte não complexa, né? Os setores de baixa ou nenhuma produtividade, nenhuma densidade tecnológica. Se vocês lembrarem do episódio de Brescia Pereira, ele fala lá que tem essa dualidade na economia brasileira, né? Então a gente tem uma parte tecnológica industrial e uma grande parte arcaica e atrasada nesse sentido, que é também importante para a nossa economia. Então, uma parte que é extremamente sofisticada e outra que não. E aí esse desequilíbrio atrapalha o nosso desenvolvimento. Nós chamamos isso de reprimarização de uma economia, né? É como se, vamos colocar em outros termos, então a parte sofisticada que nós tínhamos, a Ingesa, a Marfesa, a Embraer, é o motor, né, com a quantidade de cavalos que puxava uma certa âncora, que era o setor agrário primário exportador, que não era sofisticado. Então, o setor moderno puxava o setor não moderno. Só que aconteceu com o passar do tempo, com a reprimarização. A gente perdeu o cavalo no nosso motor, ele foi ficando cada vez menor e a âncora começou a Viraram crescer pôneis. exponencialmente. Exatamente, exatamente. Os cavalos viraram pôneis e a âncora só aumentou de tamanho, virou uma bigorna gigantesca do desenho do coiote. E, bom, vocês podem imaginar o que acontece, né, quando uma economia tem essas características. E aí, gente, isso afetou também o mercado de trabalho, porque você imagina, tinha um tanto de gente que estava trabalhando em indústria com sindicatos fortes, grandes pacotes aí previdenciários, clubes, né, que tem aqui clubes ferroviários, né, pessoal que estava ligado a essas maquinárias, essas indústrias, e conforme esse país vai sofrendo esse processo de desindustrialização, essas pessoas vão tendo que sair desses empregos de alta produtividade, altos salários e tudo mais, e ir para empregos de serviços, que as margens são bem menores. Por consequência, também, os empregos são de baixa complexidade, salários mais achatados, e isso tudo quando ainda tem emprego, né? Que ainda pode acontecer uma crise de desemprego por consequência desse processo de reprimarização. É aquele papo, né? O Brasil é o país onde o engenheiro vira Uber. Por quê? De acordo com os autores, tem várias pesquisas sobre o universo do trabalho na América Latina que apontam que esse processo foi generalizado. Então, se você pegar o varejo, restaurantes, padarias, salões de beleza, eles começaram a receber profissionais que antes eram ocupados nos setores de alta remuneração, de alta produtividade. Só que, como as indústrias foram fechando, os postos de trabalho industriais foram desaparecendo, eles tiveram que se virar em outros postos de trabalho, em geral, em postos de trabalho que não cobrava, né,
a mesma produtividade, a mesma formação que eles tinham. Produtividade, no caso, não é produtividade individual, né? Tipo, produtividade do tipo de Setor. trabalho sendo feito, né? Isso. E olha que curioso, o Brasil, né, jabuticabal do jeito que ele essa reprimarização produziu, então, um aumento da produtividade nos nossos setores primários, né? Então, aquele setor ali do agronegócio, da extração mineral, ele recebeu esse influxo de tecnologia e ele mesmo se tornou um dos setores desse tipo no mundo, né, mais tecnológicos que existem. Em 2014, olha que loucura. Se a gente juntar ferro, soja, açúcar, carne e petróleo, dava 50% da nossa exportação. E é tudo produto primário, assim, não era o petróleo refinado, não era a soja transformada em ração, não era o ferro, liga de ferro sofisticada para usar numa indústria. Era todos esses produtos brutos, né, que a gente chama de primário por isso. Exato. E olha que doideira. A abertura, a globalização, que ferrou com as Américas, né, especialmente lá, Central, do Sul, e com a África, foi extremamente boa para a Ásia, porque lá eles usaram essa abertura para trazer as tecnologias para os países deles e catapultar suas próprias indústrias. É claro que tem vários fatores, né, que ajudam a explicar esse movimento, mas um deles que a gente queria trazer aqui é o fator câmbio. Então, se a moeda brasileira está muito apreciada, a gente chama, quer dizer, valorizada frente ao dólar, muito perto do dólar, isso arrebenta com a nossa exportação, pois a taxa de retorno ela acaba diminuindo muito. A gente vai tentar mostrar isso. Por exemplo, então, pensa um barril de petróleo. Imagina que a Petrobras gasta US$ 30 para tirar um barril de petróleo do chão. Aí a Petrobras vai vender esse barril de petróleo a US$ 60, certo? Então, quanto que ela lucrou? US$ 30, ok? Só que aí, isso é em dólar. Se você for converter para o real, que é o quanto eles pagam, os salários dos trabalhadores, a comida como é que Custo de chama aquele troço que fica produção, no meio do mar? né, Como é que é o a nome daquele troço plataforma, que fica no meio do mar? Plataforma, a plataforma. comida que leva para a plataforma. Se tiver um esqueminha de corrupção aí, né? Não sei se tem, mas se tiver, tem que pagar em real. Então, o dinheiro todo aí que você vai ter nesse custo de produção é em real. Então, US$ 30. Se o câmbio for 1 para 2, então cada dólar são R$ 2, quer dizer que o lucro em real vai ser R$ 60. Agora imagine que o dólar aconteceu alguma coisa, o dólar foi para R$ 4. O custo de produção ainda é o mesmo, porque a gente produz em real, mas o câmbio dobrou de diferença. Então, aquela mesma situação que o Pedro narrou, quando você fizer a conversão, a taxa de lucro vai explodir, justamente por conta do preço do câmbio. Então, assim, nada aconteceu do ponto de vista da produção, continua a mesma, só que na conversão, quando a Petrobras for exportar em dólar, ela vai exportar num 4-1 em vez de 2-1, que foi o exemplo do Pedro. E você pode falar assim, mas moeda não oscila desse jeito. Mas se vocês olharem de 2019 para 2020, um período assim de 12 meses, de julho a julho, a moeda saiu de tanto para 5 e tanto, quase 6. Então, um aumento assim, de 50%. Eu sei que vocês vão falar pra gente assim, tá, mas espera aí, né, Pedro? Você usou logo a pandemia. Pandemia não é parâmetro. Pandemia é fato louco, insano que aconteceu, que não se repete. Então dá uma olhada lá no nosso Instagram, que a gente vai postar a movimentação do dólar desde o plano real, desde que a gente adotou o real até hoje, para vocês verem que essa oscilação ela acontece com bastante frequência até. Bom, a essência da coisa, que é importante para a gente lembrar aqui se a nossa moeda estiver muito apreciada, para quem exporta é ruim, porque essa margem de conversão, então a margem de lucro mais a margem de conversão do câmbio é muito pequena. Então o lucro em real dessas pessoas é baixo e aí às vezes não compensa, né? Às vezes o que compensava era esse câmbio. Então teve um período do governo Dilma chegou a ser 1,40. Você imagina quanto que sobrava aí de espaço. Você ainda teria seu lucro em real lá original, mais 40 centavos por real. Então seria bem pequeno, né? Complicado. Os asiáticos, por exemplo, eles mantiveram a sua moeda depreciada, né, que é o contrário, muito distante do dólar, muito desvalorizada frente ao dólar, e as taxas foram assim, a conversão deles no câmbio, eles conseguiam uma margem de lucro estratosférica. Então isso deixava o produto dos asiáticos extremamente competitivo nos mercados internacionais. Então, assim, na verdade, nem competição tinha, né? Vocês devem lembrar disso. Então, o produto chinês chega detonando, né, qualquer produto europeu ou americano, porque vem muito, muito barato. Eles disputavam antes, né, no preço, mas eles não tinham ainda a qualidade
que os outros produtos tinham, mas agora ele já chega competindo no preço e na qualidade, né, com seus. Exatamente. O Cirão dá sempre um exemplo para a gente de Caruaru, que o chinês, né, no, tá certo, tá errado, não sou contra, não. Ele pega, ele vai lá e faz o quê? Ele financia a indústria com juros baratos. Ele vai lá e cria uma escala monstruosa de produção. Então, a escala a gente sabe que diminui o custo da unidade. E ele deprecia o seu câmbio frente ao dólar, mas também a todas as moedas. E aí, o que acontece? A calça do chinês chega aqui mais barata do que se eu produzir aqui. Então não tem como você se sustentar assim. Se eu decidir abrir uma fábrica de jeans, não tem como eu competir com isso. A não ser que eu tenha uma estrutura similar por trás de mim, me ajudando a competir com essa grana toda aí. Eu fui dar um confere, né, na relação do yuan chinês com o dólar nesse período que a gente está comentando. E, rapaz, desde os anos 90 para cá, a relação ficou de 6-1 ou de 8-1, sempre nesse patamar, entre 6 e 8. Você imagina a taxa de lucro quando se faz a conversão de câmbio. Para você ter uma noção, a taxa de participação da economia da indústria aqui no Brasil era de 25%, está na casa dos 10%. Então não tem como engenheiros, não tem como designers, TI, contadores terem demanda para o seu trabalho sem uma participação maior da indústria na economia. Não tem onde eles irem parar, né, nos seus ramos, né? E para vocês tentarem, pelo menos, a gente fazer efeito de comparação com outros países. Ah, tá, vocês estão falando isso daí, mas como é que é nos outros países? Então, Coreia do Sul, Alemanha, Japão, o PIB deles, 25% do PIB deles é da indústria. A China, parceira, é 30%. Então, assim, se nós já fomos 25%, nós já tivemos, então, padrões de país desenvolvido, apesar de ainda não ser. Mas agora caímos para 10%, então tá muito claro qual que é o grande problema. E aí, Pedro? Virou desenvolvimentista, quase getulista você já é. Agora você vai ser getulista, Só que desenvolvimentista e ainda eu social descobri liberal. naquela live, lá do. Antes eu era um getulista envergonhado, que ainda acreditava nas calúnias dos comunistas, que o Getúlio Contra era Getúlio. fascista. Só que eu descobri lá naquela live que eu não sou só getulista, mas eu também sou positivista, né? Que Isso, era Getúlio era isso mesmo. positivista. E aí agora eu tô atrás dessa trincheira aí. Mas sobre essa questão da Essa live aí foi indústria. qual? Foi do Fred Crepe? Não. Não, Fred, Não, foi do. Fred já fez live Não. com Foi do Jones com um cara lá, o outro Foi cara lá. com o outro cara lá. E quem falou, na verdade, foi o outro cara, mas eu só lembrei do Jones, enfim. Uhum. Eu adoro ver essas coisas e parece tão, né, simples. A gente tem aqui em Além Paraíba mesmo uma economista que era daqui, né, estudou fora, e ela faz as análises assim nos programas de rádio sobre a cidade. E ela sempre fala isso. Não tem como uma cidade prosperar só com serviço, porque os salários mais altos da cidade vão ser os servidores públicos. As margens dos negócios, até nossos burgueses, além paraibanos, vão ser empobrecidos, entende, Rodrigo? Então não tem Uhum. como. A Você margem precisa que um de, você restaurante precisa de, tem, das a pessoas margem que do. uma loja tem de roupa é pequena em comparação a uma indústria, entendeu? Você precisa de alguma coisa. A gente tinha fábrica de vela, fábrica de papel, e quando eu falo assim, a fábrica de tecidos, que é aqui de Além Paraíba, é de anos atrás. Então já fechou há mais de 40 anos. Agora, a fábrica de vela fechou agora, fábrica de tecido, até distribuidora está fechando aqui. Então não tem como a sociedade prosperar sem esse tipo de grandes indústrias e conduzindo assim o crescimento, as economias pessoais, né? As pessoas terem emprego com salário bom, é complicado. E eu gosto de falar com os alunos aquele exemplo do Ciro, né, que tem tudo a ver com isso, é do ferro, o aço e um único ferramenta, uma única peça tecnológica com algumas gramas de metal. É completamente disparo o preço dessas coisas, né? Um é muito maior do que o outro. Exatamente. E para terminar esse magno bloco, queria apresentar uma citação do livro. Você me permite, Pedro, cortar? Ué, tem que ter permissão agora para poder Tem que ter, citar o livro? Não sabia dessa, não. podcast tá Essa aí é compartilhado, novidade tem que para mim. ter Eu tô, essa daí. eu tô esse tempo todo aí citando livros sem permissão. Não, mas eu quero a Tô na permissão para. ilegalidade, eu tenho que pagar uma multa. O que eu tenho que Não, fazer? mas eu poderia falar, não quero essa citação, tira. Na verdade, eu não Entendi. preciso fazer isso, né? Eu deixo você fazer o que você quiser na hora da edição, eu corto tudo que eu quero. Exatamente, melhor Entendeu? ainda, né? Não, pode citar, fica à vontade. Então, os autores botaram lá. Países ricos produzem serviços sofisticados como Uber, Netflix e Amazon. Nós dirigimos o Uber, nós assistimos a Netflix e nós compramos na Amazon. Então, essa é a diferença É do um país desenvolvido. frasista.
Parece um o Camerino, país esse livro do Camerino também? subdesenvolvido. Grande Camerino. Não, não é do Camerino. Não, não é do Camerino. Pedro Cortá, se o ouvinte quiser que eu dirija um dia um Gurgel, como que ele faz para ajudar o Rodrigo R. de Carvalho a comprar um Gurgel? Olha, Rodrigo, enquanto você lia citações, eu fui abrir aqui na OLX e tem um gurgelzinho conversível 40 mil. Se o ouvinte quiser, ouvinte não mais, né? Agora nossa audiência, tem que falar um termo mais abrangente, mais É verdade, é inclusivo, verdade. Estou com os que vícios do inclui podcast. os ouvintes, os espectadores e todos os demais. Ele pode fazer o Pix. Ouviu uma informação interessante, ouviu uma fala maravilhosa, gostou da minha dancinha, ele pode fazer um Pix para nprecisacopiar@gmail.com, fazer uma doação assim espontânea. Mas tem gente que leva isso longe demais, Rodrigo. Tá até me deixando É. nervoso. Cada vez que o Bruno Takara faz um Pix, é um valor maior, ele tá fora de si, a família dele, os Deve estar amigos passando dele, por favor, necessidade, né? vocês A estão coisa ouvindo tá. isso, conversa com ele. Deve estar faltando coisa na casa dele, que cada vez ele aumenta o valor. Ele tá É. maluco, Rodrigo. Pô, Não pode fantástico. ser assim. O Gurgel tem que chegar. O Gurgel tem que chegar. Deixa o menino brincar. Não, eu tô preocupado, tô preocupado. Pensa aí pro pessoal, ó, confere aí o extrato do Bruno Takara, vê se tá tudo em ordem, que a gente não quer ninguém passando Prejudicar. A dificuldade, gente não não. quer matar nossa galinha dos ovos de ouro, né? Tem que ser Exatamente. devagarzinho Mas o ali, cara tá tranquilo. pegando fogo. Cada Pix que ele faz aumenta uma quantidade considerável de reais. É, Não é nem fantástico. centavos, não. Não é nem R$1, não. É reais, no plural, com S. Vamos comentar agora o seguinte: tem uma parte do livro muito interessante, é tentar responder a seguinte questão: como uma nação fica rica e envolve? Esse debate é um dos debates mais importantes, né, da economia, né? Afinal, vai traçar assim, uma trajetória de sucesso para políticos, ministros da Fazenda, os lucros dos empresários, dos burgueses e das pessoas também, a renda das pessoas comuns. E esse debate, então, também aconteceu aqui no Brasil e acontece até hoje. Lá nos anos 40, ele foi muito marcado pelo enfrentamento de dois grandes pensadores, o Eugênio Goudin, o Goudin. Godin, né, não sei Goudin. como é que se é francês, se é igual o Denis Villeneuve do Dune, e o Roberto Simonsen, Simonsen. você entendeu? Simonsen, que tiveram esse grande enfrentamento lá. O Goudin, ele defendia que cada nação tinha uma vocação específica. E no caso brasileiro, era a agricultura. E se cada nação fizesse bem a sua vocação, o que aconteceria? Elas trocariam no mercado internacional suas mercadorias e a prosperidade geral ia se atingir. É um pouquinho do que o Pedro acha aí do liberalismo. Olha que absurdo isso, cara. Que absurdo, calúnia. Cadê o tom professoral de tentar falar das coisas? Eu não Né? preciso, porque eu tenho Evitando um seu opositor viés. aqui ao vivo. A gente só precisa fazer isso em sala quando a gente tem que ser as duas coisas. Verdade, verdade, é verdade, faz sentido. E o Simon, sim, ele acreditava que a indústria tinha um papel central no desenvolvimento, certo? E como é que ela poderia ter esse papel central? Bom, como a indústria tem uma demanda tecnológica muito grande, uma demanda por inovação muito grande, e ela agrega muito valor aos seus profissionais e ao seu produto produzido, né, proporcionando uma margem boa e tudo mais, isso acaba criando ao longo prazo, né, um grande benefício, né, tornando tudo mais valioso para todos os envolvidos, que acaba reverberando para o resto do país. E a gente está querendo ser honesto aqui e falar que existe esse debate, né? Então, assim, há economistas até hoje que seguem a lógica do Simons e há economistas que seguem a lógica do Goudin. Os autores desse livro são desenvolvimentistas, então eles seguem a lógica do Simons. E, para ser honesto, eu zoei o Pedro, mas eu e ele também acreditamos no desenvolvimentismo, votamos no Ciro Gomes, né? Vocês sabem disso aí. Então, é só para vocês saberem. Isso é um ponto de vista específico Você da economia política. votou no segundo turno também? Nunca vai votar no Ciro Gomes. Aí deixa aí no Eu não segundo turno quem sei. a gente votou, né? Porque o Você ouvinte vai olhar e vai falar, tem será que eles amigos, são o quê? você tem amigos que votaram 12 mesmo no segundo turno, você sabe disso. São pessoas que não são normais, né? O que é P&D mesmo? Vou falar isso, nem sei o que é. Pesquisa e desenvolvimento. Você que falou na última, você que traduziu, falou, isso aí é pesquisa e desenvolvimento porque você está botando P&D. É verdade. Então, para esses autores,
as empresas que trabalham com tecnologia, né, patentes, inovação e tudo mais, elas vão ampliar sempre a sua produtividade. O que isso significa? Então, ampliando a produtividade, desdobrando novas tecnologias, eles vão conseguir aumentar a escala de produção, eles vão conseguir aumentar a capacidade de aproveitamento das matérias-primas, eles vão conseguir oferecer produtos melhores, produtos mais baratos, que vão ter uma margem melhor, e, portanto, eles vão conseguir aumentar a sua fatia de mercado, podendo chegar até a monopolizar no caso de certas tecnologias. Que é aquele E no negócio, né? A campo. Samsung produz a tela do celular da concorrente, né? De tão bom que Isso, é. exatamente. Câmera, né? Câmera também é um clássico, né? A Nokia, por exemplo, era muito famosa por suas câmeras e aí ela produzia câmera para várias outras marcas de celular. Agora eu não sei como é que tá, se essas câmeras da Nokia ainda existem. E essa revolução acontece também no universo do trabalho. Então, os trabalhadores que executam, não vai ser um trabalho manual, vai ser um trabalho intelectual que demanda já ali uma quantidade de conhecimento muito maior e proporcional a isso vai ser a remuneração deles. Se exigir maior formação, vai ter uma remuneração plus, né, por ser um tipo de atividade que não é todo mundo que sabe fazer. E eles argumentam também que atividades industriais, elas também são as melhores coisas para o meio ambiente, acredite se quiser. Se lá atrás indústria significava queimar carvão, agora indústria significa aproveitar o máximo possível da matéria-prima. Então, eu boto uma chapa de metal lá para eu cortar para fazer alguma coisa, eu quero aproveitar o máximo, eu quero que o robozinho que calcule os cortes de modo que não sobre nem uma graminha de metal fora ali dos cortes. Eu quero que tenha filtros para poder vender os créditos de carbono. Eu quero que a tecnologia avance a ponto de eu poder diminuir o tamanho da planta e produzir milhões de unidades ali dentro daquela pequena planta. E você pode ver também que nós, no Brasil a gente tem exemplos, né, de petróleo, mineração, agropecuária, são as atividades com maior impacto ambiental, né? Antigamente, né, no início da Revolução, de fato, jogava assim, os dejetos metais pesados no rio, aí era um problema. Mas hoje em dia, né, seguindo as regulações, investindo nesse aumento da produtividade, você aproveita mais essa matéria e você também diminui o impacto da indústria. Nós citamos aqui, né, elementos do debate brasileiro, mas isso é um debate na história econômica da Europa inteira. Então, por exemplo, os autores do livro comentam que em 1600 Portugal era muito atrasado comparado à Inglaterra e Holanda. E o motivo disso era justamente porque não existia em Portugal as manufaturas e as indústrias que já estavam presentes tanto na Inglaterra quanto na Holanda. E a grande vantagem das manufaturas e das indústrias em relação ao que tinha antes é o aumento da produtividade. Quando você faz a divisão do trabalho, você, em vez de ter uma pessoa que faz a cadeira do começo ao fim, uma pessoa que tem que tomar conta de todas as etapas do trabalho, você cria várias pessoas que não têm a totalidade daquele produto, mas executam uma única tarefa simples e essa única tarefa eles executam com repetição, então eles conseguem cada vez mais fazer essa tarefa mais rápido, de maneira mais eficiente, e isso aumenta em muito a produtividade. Então, se uma pessoa fazia uma cadeira num dia, várias pessoas fazem exponencialmente mais cadeiras num dia. E quem discutiu muito isso foi o próprio Adam Smith, né? Então ele comenta que o aumento de produtividade ele se dá por três motivos. Primeiro, a destreza, que foi isso que o Pedro comentou, né? Quanto mais você desempenha repetidas vezes uma mesma tarefa, uma mesma atividade, você tende a ficar melhor nela. Antes, eu demorava tempos, assim, muito tempo para conseguir editar, né, os episódios do podcast. Então, a edição de áudio era uma coisa que eu não sabia fazer, nunca tinha feito, então demorava muito. Conforme foi passando o tempo, eu fui aprendendo essa atividade, eu comecei a fazer ela cada vez mais rápido. E aí, enquanto o Rodrigo está editando, ele já me manda os pedacinhos que ele achou mais interessante. Eu já junto esses pedacinhos no formato de vídeo, já publico nas redes sociais, no YouTube, para ir alcançando pessoas que não conhecem a gente, né? Porque os nossos ouvintes estão lá batendo ponto toda vez que a gente publica episódio, né? Não posso falar toda 15 dias, quarta-feira, né, Rodrigo? Que esse último Pode. aqui atrasou. É. Mas toda vez que a gente publica episódio, eles dão um play lá. Já outras pessoas vão conhecer a partir disso. E aí eu vou fazendo as publicações em cima disso, os roteiros ficam prontos, eu já vou programando publicações, que é o meu trabalho aqui nesse rolê. E esse daí é o número 2, né? A divisão do trabalho. O número 3 é a mecanização. Você não vai falar do trabalho do Fagner, não? Vamos ver se no 3 a mecanização, o Fagner aparece, né? Porque são 3 momentos, esse podcast é feito por 3 pessoas. Quem sabe agora não aparece o Fagner, vamos ver. Então, o terceiro ponto é a mecanização e inovação
que tornam a atividade mais rápida, mais perfeita, mais eficiente. Por exemplo, quando eu descobri como cortar, né, os espaços vazios das falas, entre as falas, lá no Audacity, eu Uhum. ganhei um ganho de produtividade, de tempo de serviço bizarro, porque eu passava muito tempo cortando os espaços. A geração de legenda automática também, em vez de você ter que criar cada legenda de cada fala, você aperta um botão e pum, tá tudo lá, você só tem que corrigir. Então, isso é inovação e mecanização. Por quê? Porque no caso dos cortes, mecanizou o processo de cortar espaço vazio, que antes era manual, eu tinha que ouvir e cortar o espaço vazio. E inovação porque você criou uma ferramenta para fazer isso e para aumentar a produtividade e a velocidade do trabalho. E o Fagner não apareceu, só para constar. E essa teoria, o grande exemplo, né, que o Adam Smith dá para ilustrar essa teoria é a fábrica de alfinetes. Então, se você tiver uma fábrica de alfinetes, onde você tiver ali 10 trabalhadores, cada um produzindo seus alfinetes, no final do dia, cada trabalhador desse vai produzir 20 alfinetes, certo? Então, 10 vezes 20, 200 alfinetes. Tá certo a matemática, Rodrigo? Uhum. Se você pegar esses 10 trabalhadores, dividir eles em funções diferentes, você vai produzir, isso é um exemplo histórico que ele observou, 4.800 alfinetes. Então é muito mais alfinete. E olha só, o salário que eu pago para os caras é o mesmo, o aluguel do prédio é o mesmo. As únicas coisas que vão aumentar são os custos materiais, né? Porque como eu vou produzir mais alfinetes, eu vou precisar de mais metal. Então olha como é que a margem se expande. Se antes eu pagava, tinha que pagar o salário de vários e vários dias para produzir 4.800 alfinetes, agora num dia eu já consigo produzir isso, pagando aquela diária daqueles caras ali, e aí a margem do industrial é muito maior. E vocês vão falar pra gente, tá, mas a agricultura também tem ganho de produtividade. Nós mesmos já citamos aí o agronegócio. Tem, só que o ganho de produtividade da agricultura e dos setores menos complexos, eles não têm o mesmo grau de intensidade do que o setor industrial. Então, no setor industrial, você consegue esse ganho de produtividade, essa densidade tecnológica, ter uma capacidade produtiva muito maior do que do setores menos complexos. Agora, poucos segundos atrás, eu e o Rodrigo falamos sobre como o nível de especialização que você chega numa linha de produção aumenta também a produtividade. E aí, a gente tem um problema. Qual o problema é esse? Nesses setores primários, como por exemplo a agropecuária, existe um limite do tanto de especialização que você vai ter. Então, eu estou assistindo. Como é que é o nome da série que você me recomendou? Yellowstone? Yellowstone, estou assistindo Yellowstone dos rancheiros, e lá na situação de agropecuária, você precisa de várias pessoas fazendo os mesmos trabalhos, dividindo o trabalho ali, e não dá para ter esse nível de especialização que você pode ter na indústria. E o que o Pedro está dizendo então é o quê? A indústria tem uma capacidade de ganho de produtividade maior do que os setores menos complexos. Mas não é só isso, ela também consegue ter uma capacidade de encadear, né, complexidade econômica nos setores que prestam serviço para ela ou que são paralelos, fornecem matéria-prima. Então ela tem uma capacidade também de encadeamento de complexidade econômica. Exatamente. As indústrias de alta tecnologia, elas vão criar um ecossistema industrial. Então, uma atividade vai puxar a outra. Então, uma fábrica vai precisar de peças e esses funcionários com esses altos salários melhores vão consumir certos bens industrializados que vão precisar de suas próprias cadeias de produção. Então, isso que é um ecossistema. Uma indústria existir e prosperar vai puxar a prosperidade das outras também. Pense, por exemplo, na indústria de computadores. Hoje essa coisa está mudando um pouco, mas antigamente era muito comum uma empresa fazer o hardware e uma outra empresa fazer software. Então você tem empresas especializadas em software e empresas especializadas em hardware. Não existe uma coisa sem a outra, só existem enquanto ecossistema de uma indústria de computadores. Então procurar essa ideia. Então, automaticamente, quando você forma uma indústria, cria todo um ecossistema de complexidade econômica em volta dessa. E aí, a tese central dos autores é que o Gudan estava errado, porque essa especialização, esse aumento de produtividade é mais propício nos setores industriais e de alta tecnologia. Seria mais ou menos assim: o Brasil produzindo sua maravilhosa soja e os Estados Unidos magníficos MacBooks, macOS, Mac. E aí nós vamos nos encontrar no mercado internacional para trocar minha soja com os Macs. Quem vai sair ganhando, quem vai sair perdendo? Não vai ser como o Gudan achou, né? Vai ter uma troca e os dois países vão prosperar de maneira igualitária. O que vai acontecer é que a densidade tecnológica dos Macs vai fazer ser muito mais sofisticado e caro comparado com a minha triste soja. E a vantagem que a Apple tem sobre o setor da soja também é que a Apple pode dinamizar a sua produção. Então, ela pode atacar o mercado dos jogos, ela pode atacar o mercado das TVs, ela pode ir para os smartphones, pode ir até para o carro elétrico
agora, parece que ela está querendo ir. A soja, se ela crescer, né, o setor da soja crescer, vai demandar mais produção, fertilizantes, coisas para a terra, de agrônomos, transporte, estradas e tudo mais. Mas ela não consegue se desdobrar em outros setores. Você não vai ter um carro elétrico dos produtores de soja do Brasil, né? Não vai ter como fazer isso. Se tivesse, eu comprava porque ia ser um carro nacional. Mas enquanto não tem, eu sonho com um Seria, Gurgel. seria como um Gurgel, exatamente. Então, esses autores que pensam dessa maneira que o Pedro acabou de expor, né, são os chamados economistas estruturalistas. Para eles, o desenvolvimento ele só pode se produzir, né, ele pode se constituir na medida em que a estrutura produtiva do país muda, se transforma radicalmente. Então, se não tiver sofisticação e complexidade tecnológica para mudar a estrutura para um país, não há desenvolvimento. É isso que pensa o Simonsen. Né? Dentro da questão é como construir mecanismos políticos, econômicos, institucionais que permitam a superação desse estado de atraso e nos permitam alcançar esse momento de desenvolvimento. E sem isso, é impossível industrialização, é impossível aumento de emprego, ou pelo menos de emprego de qualidade, é impossível aumento de produtividade, e com isso é impossível também que a renda per capita de um país cresça. Então, eu estou falando com meus alunos, Pedro, bastante. Você tem que ver duas coisas. Primeiro, renda per capita, quer dizer, se o país produz riqueza suficiente, que se distribuída, vai tornar aquele país um país rico. E o outro problema é se ele distribui riqueza. Então, é o problema da desigualdade e o problema da renda per capita. Se a gente não industrializar, não vai ter renda per capita. Mesmo que a gente divida, você não vai ter uma nação de renda per capita alta, então não vai ter uma nação rica e desenvolvida. Então esse é um elemento central que a gente tem que estar atento. E se os seus alunos, Rodrigo, e os ouvintes não estão convencidos, segura essa. O Vietnã, famoso aí pela famosa tentativa de invasão aí dos Estados Unidos, lá naquela separação do Vietnã do Norte e do Sul, ele supera nós, o Brasil, em exportação, tendo menos que a metade da nossa população e tendo um território, espaço físico no planeta Terra 66 vezes menor do que o brasileiro. Segura essa. E aí agora você deve se perguntando, né? Que porra é essa? Como é que o Vietnã fez um bagulho desse? Então, em 1986, o Partido Comunista deles sobe ao poder e fala: o que a gente vai fazer para se desenvolver? Ué, vamos imitar a China. O que a China está fazendo, a gente tem que imitar. E a China tinha feito ali uns quase 10 anos antes uma abertura, a famosa abertura ao mercado internacional, à conta internacional, que foi o que permitiu que ela começasse o que alguns chamam de socialismo de mercado. E a partir daí ela começou a muito rápido. E o Vietnã resolveu, então, imitar essa estratégia. Então, em 1990, o PIB per capita deles era $200. E isso saltou, desde então até 2017, para $2.400. É um aumento, assim, gigantesco. Seguindo esse modelo aí que o Rodrigo falou, ele começou a crescer 7% ao ano, simples assim. E no nível de exportação dele chegou a 20%. Não para por aí, né? A pobreza caiu de 50% da população para 15% em 20 anos. A expectativa de vida acabou de bater 76 anos, maior do que a expectativa brasileira. E ele já se tornou um líder regional na competição industrial e tecnológica. E uma coisa muito curiosa acontece nos países desenvolvidos. Eles começam a passar as indústrias que eles já não são mais tão sofisticadas para os vizinhos, para aqueles países parceiros que estão ali em volta. Então, assim, Taiwan, você não tem indústria, então vou te passar minha indústria têxtil, porque eu não faço mais indústria têxtil, eu não ganho dinheiro com dinheiro agora fazendo celulares. Então, os autores explicam que esse processo de industrialização, eles vão tendo uma capacidade de ir se alastrando pelos países próximos do país super industrializado. Então, isso é uma coisa que os países asiáticos fizeram muito bem, os asiáticos. Foram passando essas indústrias por em volta ali e constituíram o que hoje é um leste asiático que cresce muito mais rápido que qualquer outro lugar do planeta. É a globalização dando certo nesse caso, né? Vocês terem uma ideia, ouvintes, a Samsung, que é dona da Coreia inteira, né? 30% dos produtos ligados a smartphones da Samsung são produzidos no Vietnã e não na Coreia. Então, eles foram passando certas partes da indústria para esses países ao redor, como o Rodrigo disse, e criando essa cadeia, como a gente disse mais cedo, esse ecossistema industrial de alta performance, alta tecnologia e também alto valor agregado. E se eles montam no Vietnã, onde que faz o software? Onde que cria as lentes das câmeras? Onde que cria a alta tecnologia? Isso vai ser nos países centrais industrializados. Então, como eles já estão fazendo um trabalho muito mais sofisticado e muito mais produtivo, muito mais rentável, eles podem passar, por exemplo, a montagem do smartphone para outro país. E aí, Pedro Cortar, gostou dessa primeira parte? Deu para pegar qual é o problema brasileiro? Qual é a tristeza nacional? Saudade da filosofia
filosofia, É? né? Eu tenho um aluno do 6º ano, é um 6º ano muito politizado, porque tem essas famílias, né? Família que é de direita e de esquerda, eles estão sempre discutindo coisa de política, repetindo, né, o que a família fala, e ele veio criticar, que eu falei com ele que eu tinha um podcast de filosofia, ele veio ouvir e falou que era um podcast de Uhum. política, que tava errado Esse isso. aluno, Então, saudades da filosofia, em homenagem ao meu aluno, que eu vou manter claro. anônimo, aluno jovem Curioso, de o aluno 6º pensa ano. exatamente o que você pensa Mas também. saudades da filosofia. Agora é só economia, não precisa copiar. Meu próximo programa é sobre, sei lá, feudalismo, Bitcoin. Bitcoin. Esse eu vou ter que faltar e pegar um dia de Vou gravar eleição. com o Fred, que agora ele falou lá que tá comprando Bitcoin também. Rodrigo R. de Carvalho, se você for Samsung e quiser trazer uma porcentagem da sua produção de smartphones para o Brasil e quiser garantir a proteção da sua marca e território nacional, como você pode fazer? Bom, você vai contratar o serviço Sabiá Registro de Marcas, né? O nosso querido serviço que está aí tomando conta da marca do Não Precisa Copiar, Exatamente. que agora não é só mais um podcast, é um videocast, Não, sabe-se pelo lá amor de Deus Deus. que Não, mais nós não. teremos. Fala isso não. Acabou só Videocast isso? não. Bem, Videocast não. Nós como somos é que um é o nome disso? podcast. Como Nós é que é o somos nome? um podcast e temos esses vídeos que vão Ah, ser os publicados. ouvintes estão alucinando agora vendo você. Não, É isso. videocast, pelo amor de Deus, podcast e nós temos vídeos que vão ser publicados. Fantástico, você viu, né, ouvinte? Então vocês não estão nos vendo, porque isso aqui é um podcast só E de se áudio. o Vamos. ouvinte, se o ouvinte não, se a Samsung quiser um descontinho, falar assim, para entrar na economia brasileira eu preciso de um desconto. O RPC consegue um desconto para ela, Rodrigo? Claro que consegue. A Samsung Brasil, se quiser, pode entrar em contato também com o Por nosso favor. vídeo, curtir o nosso vídeo, Imagina, obviamente, imagina e o tamanho descer do lá, contrato da Samsung. descer lá na nossa descrição que vai estar escrito lá o nosso cupom de desconto, né? NPC10, que 10 a Sabiá, registro de marca. Excelente. Lá no outro episódio, né, sobre economia, que ao contrário do que o Pedro fala, só tem um episódio de economia, né? Nesse único episódio de economia que foi lançado aqui pelo Não Precisa Copiar, nós falamos rapidamente que existe uma teoria, é uma teoria do centro e periferia, que tenta explicar, né, o subdesenvolvimento dos países dependentes, dos países que estão digamos assim, na periferia do sistema capitalista. E essa teoria ela surge como uma tentativa de entender as peculiaridades do que seria um país na periferia, porque as características do capitalismo central na Europa são uma e as características do capitalismo em outros lugares mais distantes desse centro vão ser diferentes dele. Exatamente. E quando eles realizaram essas análises desses países periféricos, eles perceberam que as categorias de análises que eram usadas para esses países centrais não cabiam, não faziam sentido com esses países periféricos. É por isso que foi fundado a chamada CEPAL, né? Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. Ela nasce com esse objetivo de entender essa realidade e desenvolver uma teoria econômica capaz de não só explicar o subdesenvolvimento dos países sul-americanos, mas também de como que a gente vai fazer para se desenvolver, tendo em vista essas peculiaridades. Exatamente. O que essa galera do CEPAL aí descobriu foi que a dinâmica internacional, como ela estava dada, e as teorias por trás dela, elas aprisionavam esses países periféricos de desenvolvimento numa armadilha, a armadilha da baixa renda. E não só isso, né? Os países desenvolvidos, chamados, né, de centrais, eles fizeram sua revolução industrial, tiveram o desenvolvimento de tecnologias disruptivas e explodiram em produtividade. Só que os mercados internos desse país não absorviam a quantidade de produtos que eles estavam fabricando. Então eles tinham que começar a buscar no mercado internacional outro mercado consumidor para fazer os seus produtos inundarem e aí sim aumentar suas margens. E aí, buscando elevar a rentabilidade das suas indústrias, eles iam atrás dos países periféricos com dois objetivos iniciais, que é pegar matéria mais em conta e também pegar mão de obra mais barata, só que também um terceiro, né? Como o Rodrigo falou, saturou o consumo deles e aí eles iam atrás dos países periféricos para poder também ter uma nova gama de consumidores. Então, quando eu fiz aquele intercâmbio, Rodrigo,
eu lembro que tinha uma faculdade lá na Dinamarca de estudos brasileiros. Então, você entrava e fazia um bacharel em estudos brasileiros completo, assim, um curso completo, igual a gente tem aqui, odontologia, direito, filosofia e psicologia. E eu ficava assim, por que tem isso? Que maluquice é essa? Faz sentido nenhum isso. Aí eu fui num evento, lá num jantar que teve da embaixada, com o pessoal lá da Dinamarca, e eles me explicaram. A Dinamarca tinha menos gente no país inteiro do que a cidade do Rio de Janeiro tem, só nas suas cidades do Rio de Janeiro, que o Eduardo Paes governa, não os arredores, Capital. entendeu? Isso quer dizer o quê? Uhum. Que se a Dinamarca entrar nos mercados brasileiros, 1%, ela já vai explodir o seu fluxo de vendas, de sua margem de lucro, em comparação a se ela ficar só na Dinamarca. Então faz todo sentido. Exatamente. Então, e não só isso, né? Por exemplo, você está falando só dela exportar produtos para cá, Sim. mas também vale a pena ela trazer a empresa dela para cá. Porque aqui o valor dos salários é muito menor Não, do que o valor sim, do com salário certeza. dinamarquês. Aqui a fiscalização é muito menos rígida do que lá. Aqui os impostos são muito mais brandos do que lá. Então, e aqui não tem, geralmente, uma empresa brasileira para concorrer com eles. Então, assim, é o Exato. paraíso, o país periférico é o paraíso do país central. Por quê? Porque lá é um mercado a ser consumido e uma mão de obra a ser explorada com muito mais tranquilidade do que no seu próprio país. Inclusive, eu queria fazer esse apelo aí para os países europeus desenvolvidos, se eles quiserem invadir o mercado nacional com um doce específico, Rodrigo, chama Daim. É um doce que eu comi lá naquela desgraça. Que doce delicioso, que coisa maravilhosa. E não existe em lugar nenhum desse país. Eu já fui, quando a Isabela estava em São Paulo, eu fui nas importadoras lá, não tinha. Eu olho na internet, é tipo assim, uma fortuna para comprar aqui. E aí eu só peço isso, invada o mercado nacional, desbanca esses chocolates de parafina vagabundo estão vendendo aqui e traz o Daim pra gente, porque o Daim é uma delícia e enriquecer muito a vida do povo brasileiro, Rodrigo. Fica esse apelo aí. Agora sim, agora o liberalismo chegou. Vem aqui, quebre nossa indústria de Exatamente, chocolates parafina, arrasa, arrasa. Tem arrasa uma com. fábrica da Nestlé aqui perto, demite todo mundo. Mas traz o Daim, por favor, porque eu preciso comer esse doce de novo, é muito bom. Olha só, agora sim um liberal honesto. Mas o que mais não tem, né, também aqui no Brasil, que vale a pena os outros países chegarem com tudo, Pedro? Além de uma fábrica de chocolate aí para concorrer com esse Daim. Nós não temos uma elite econômica que preste. Olha que curioso. Enquanto outros países têm uma elite nacionalista que tem seus interesses de elite econômica, mas também tem essa visão do seu território, do seu povo, da sua, né, do lugar onde ela está, as elites nacionais nossas, elas se misturam, né? Elas se comungam, elas se confundem com as elites estrangeiras e às vezes defendem, inclusive, os objetivos delas, né? Das forças externas, forças econômicas, tá na teoria da conspiração, não. A gente até chama, né, é uma elite associada, né, ao É, capital externo. eles vão se associar com o capital externo e vão, às vezes, minar esforços de ganhos para a indústria local, para a vida local, para o trabalhador local, que vão ser benéficos, porque certas coisas que são benéficas, às vezes, para os trabalhadores, antes de tudo, são benéficas para as indústrias, porque, por exemplo, se o salário do trabalhador é um salário bom, ele consegue pagar as contas deles e consumir, né? O que é ótimo para os mercados nacionais, é ou não é? Exatamente. Inclusive, eu vou dar um exemplo para vocês. O próprio Pedro faz parte dessa elite Isso. traíra. Vocês acabaram de ver aí o que ele falou do chocolate, né? Mas não para por aí, não. A carteira de investimentos do Pedro só tem BDR, empresa internacional. Tem Mentira. Apple, tem Mentira. Facebook, tem Microsoft, tem Bitcoin ou não tem Bitcoin? Tem Bitcoin. Bitcoin é força Agora, tem uma. estrangeira. Bitcoin é força estrangeira. Que é isso? Claro que é. Bitcoin é do Bitcoin povo. agora é nacional. Bitcoin, o É Bitcoin, internacional o 100%. Bitcoin não tem nação. O, O Bitcoin é esse é o problema. anarcocapitalista. Pior ainda, piorou. Então, ele não tem uma Petrobras, gente, ele não Tenho tem uma sim, VEG, ele não tenho tem uma sim. Embraer. Mentira, calúnia. Ele nada mais é do que um membro da elite do capital internacional. Isso aí, eu quero dizer o seguinte, ouvinte. O único BDR que eu tenho é o do Nubank, ok? E Nossa, que tragédia. quando eu comprei, não era um BDR, era uma ação nacional. Um pedacinho de uma ação. É, exatamente. Aí o Nubank falou assim: vou sair do Brasil, e aí, como eu comprei aqui e a ação do Nubank despencou lá pro chão, eu falei: eu não vou deixar ele me devolver essa porqueira desse dinheiro nesse nível. E aí eu tô esperando o Nubank, esperando Vai o Nubank bombar. voltar aí aos patamares para poder me livrar. Mas é a única. Fora isso, eu tenho isso tudo aí que o Rodrigo. O ponto todo nosso aqui dessa palhaçada que virou essa parte do episódio é o seguinte.
Não é do interesse das nações desenvolvidas, do chamado capitalismo central, o desenvolvimento das subdesenvolvidas e periféricas. Isso é básico. Bom, e os motivos deles não querer esse desenvolvimento são óbvios, porque eles perderiam imediatamente, conforme essas indústrias locais se formassem, a sua mão de obra barata, os bens de baixo valor agregado que eles podem importar e transformar em bens de alto valor agregado e perderiam seu monopólio global aí de vários Que porra é setores. essa? Você tá impossível hoje. Agora você está dizendo que a empresa multinacional não gosta de concorrência? O que aconteceu? Você, antes de sair de casa, foi ver um Não. vídeo do Jones Manuel e ficou convertido? Abandonou Ciro Gomes? Nem o Ciro você gosta mais. Pois Você antes era é, Ciro. Agora nem Ciro você vai ser Jones Manuel. Não é possível. eu assisti aquele que você me mandou dos reformistas, que Porra, muito bom. a esquerda, os comunistas a favor das reformas e contra os reformistas, e aí tô Verdade, assim, fiquei verdade. Ele tem assim. esse poder. Pô, imagina só se a gente chegar no nível do nosso amigo Fred Krepp, ser citado pelo Jones Manuel. Eu nem tô preparado Não tenho nem roupa para para um negócio esse desse. no episódio desse, pô. Nosso comunista, meu comunista favorito, né? Você tem vários comunistas favoritos, afinal você é um comunista. Eu não sou, então só tenho um. Longe, hein? Nós precisamos lembrar aqui que o Estado ele tem um papel fundamental nesse processo de industrialização dos países. E não apenas protegendo a nossa indústria do ataque, né, das multinacionais, das indústrias estrangeiras. Esse é um elemento fundamental também. Aliás, se tivesse sido feito isso, né, a nossa querida Gurgel não teria morrido. Exatamente. E não precisa ser só o Estado fazendo isso, não. A gente não está falando aqui de uma economia planificada, não, ouvinte. É uma questão assim bem mais simples. Por exemplo, pode existir um sistema nacional de inovação, né? Então, por exemplo, as pesquisas que têm aplicação de mercado, o setor privado vai investir nelas e vai garantir lucratividade, inovação e serviços de qualidade a partir delas. Mas pesquisas de base que não têm uma rentabilidade imediata ou não têm uma rentabilidade óbvia, eles vão precisar ser financiados por uma entidade que não está preocupada com lucro e rentabilidade. Ué, que entidade é essa? Quem é que não se financia com lucro no nosso país? Então, essa entidade é o Estado, ele financiaria isso e conforme os frutos dessas pesquisas fossem vindo à tona com o passar do tempo, as empresas poderiam então coletar esses frutos e, a partir disso, desenvolver suas aplicações de mercado. Lucrar bastante, lucrar muito. Então, o Estado entra, fomenta a ciência e tecnologia, universidades participam, os federais participam, os institutos de pesquisa participam e criam e disseminam esses conhecimentos para as empresas. Então, e as empresas depois pegam esse conhecimento e transformam ele em serviços sofisticados. Então, isso vai aumentar a produtividade e tornar mais eficiente a atividade econômica e mais densa a economia brasileira, mais complexa. E essa proteção maternal que a gente falou aqui, né, do florescer da indústria nacional, não pode parar aí. Né? Você precisa garantir demanda para essas indústrias, para elas continuarem produzindo, continuarem lucrando, continuarem crescendo, e também que ela se fortaleça, que ela aumente sua produtividade, sua rentabilidade, de modo que ela comece a competir no cenário internacional, porque é aí que fica interessante, que é aí que começa a entrar a grana. Quando você começa a competir, por exemplo, igual a Embraer com o KC390, que ela compete com os gigantes da indústria, que são o Airbus e a Lockheed, quando está tendo competição pelos mercados internacionais. Então, quando vai entrar dinheiro de fora no Brasil com essas vendas. Inclusive, né, Pedro, a Boeing tentou até, vendo essa joia brasileira aí, batendo a Airbus, falou o quê? Vou comprar essa empresa. Ué, vou comprar ela, vou absorver a tecnologia que ela desenvolveu e vou lucrar em cima. Graças a Deus foi... O problema continua sendo esse. Tem muita Zona Franca de Manaus e pouca Embraer. Por quê? O que acontece na Zona Franca? Em vez de você ter um avião de altíssimo padrão que vai competir pelos mercados nacionais, com um objetivo legítimo, né, de integrar o interior do país, de gerar emprego em zonas diferentes desse eixo, né, sudestino, eles criam ali grandes montadoras, né, Rodrigo? Você pega coisas que foram feitas fora, de alta complexidade, alta indústria, com grandes projetos de engenharia, e você leva para lá e adiciona componentes Monta, simples, né? junta tudo, às vezes, em alguns casos, né? Você só junta as coisas e dá o selo de que foi produzido no Brasil, mas realmente não foi agregado ao nosso mercado nacional nenhuma tecnologia, nenhuma inovação, nenhum desenvolvimento. Só foram gerados aqueles empregos ali e foram introduzidos aquela margem ali. Tanto que uma das coisas aí que mais tem por lá é galpão, né? Então, isso não pode ser um bom sinal. Se as plantas de fábricas estão sendo transformadas em armazém, em galpão, não pode ser um bom sinal. Eles têm até um nome para isso, né? Maquilaria.
Então, o México também sofre com esse problema. Se você olhar lá, parece que eles exportam um monte de coisa sofisticada, mas na verdade as coisas entram desmontadas, ele só monta e manda para fora. Então é maquilaria que se chama isso. Mas assim, estava vendo sobre a Zona Franca de Manaus e deixa eu ver se eu entendi correto. As empresas estrangeiras vão para lá, vão para Manaus, ganham incentivo fiscal, pagam menos imposto, empregam pagando um salário pior, tendo em vista que os salários dos países dessas empresas são mais altos, e depois exploram o mercado interno, vendendo esses mercados aqui. É isso. É isso mesmo? É isso que você está me dizendo? É isso que acontece nesse lugar? Exatamente. É a famosa parceria cara. Então é excelente para eles e a gente fica com o que sobra. E aí nossas empresas ficam lá montando placa de circuito, juntando os componentes dos computadores, fazendo aí esse trabalho aí que resta. E o trabalho sofisticado, como o Pedro falou, melhor remunerado, que agrega tecnologias, que é realmente produtivo e disruptivo. Nada disso é feito. Ali a gente brinca de Lego com as peças emprestadas dos nossos primos ricos, né? E as indústrias que estão lá, Rodrigo, não recebe uma isençãozinha pequena, não. É isenção de tudo que é imposto, entendeu? Imposto de importação, de exportação, ICMS, até de IPTU. O negócio parece que você abre uma igreja quando você entra na Zona Franca. É nesse nível de. É uma beleza, então. Então, olha só, a japonesa Panasonic, a americana Phil, a sul-coreana Samsung, a holandesa Philips e a chinesa Lenovo, que agora, não sei se você sabe, você sabia que ela adquiriu a CCE e agora ela vende no Brasil com marca CCE, mas na verdade é a Lenovo por trás? Não sabia. Então, elas não pagam nem um puto do imposto, nem à União, nem ao Estado, nem ao município, e depois emitem essa dinheirama toda de lucro para suas respectivas matrizes nos países centrais. E nós não. Nós temos que ficar gratos, né? Pois gerou 100 mil empregos que tem. Eu fui pesquisar 100 mil empregos na Zona Franca de Manaus e hoje a gente tem 8,1 milhões de desempregados no Brasil. Então, assim, é isso. E a pergunta que eu faço agora é o seguinte: quais dos dois modelos do Brasil? No modelo da Embraer ou no modelo da Zona Franca de Manaus? É na maquilaria e, obviamente, que é com a Embraer, né, gente? Pelo amor de Deus. É no acerto do Estado em criar uma indústria aeronáutica estratégica para o país, igual a Embraer, igual a Avibraz, pensada pelas mentes formadas no ITA, que é no nosso Instituto de Aeronáutica mais sofisticado, que amadureceu e hoje tenta subverter essa relação centro-periferia, porque, como o Pedro falou, o KC-370 está lá nos mercados internacionais ganhando das grandes. Então, esse é o modelo, digamos assim, de produto sofisticado e de mercado que a gente tem que ter. É o produto é a modelo de empresa que a gente tem que ter. Só que, ouvinte, não tem só Embraer no Brasil, não. Porque o Rodrigo tem ações da Embraer, ele deve estar querendo que a audiência do Não Precisa Copiar faça o preço das ações disparar. Mas tem várias outras coisas também. A gente tem a Vibraz, né, do setor similar, mas que também trabalha com satélite. A gente tem a ProSub, que está tentando construir um submarino nuclear, o que seria essencial, né, para caso no futuro, né, com a geopolítica mudando. Aí a gente não sabe como é que vai ser essa questão dos BRICS. Defender essa costa brasileira é essencial ter um submarino nuclear. A gente tem a WEG, com as questões dos motores. Então, a gente tem várias empresas desse setor industrial que têm tecnologias excelentes e que podem ser aproveitadas para dinamizar a economia brasileira. E a gente não está falando só vocês que são liberais aí, estão contra o Estado abrir empresa. A gente está falando disso também, não. Pode ser também de outras formas. Por exemplo, quando passou a lei dos genéricos no Brasil, o que você permitiu com isso? As farmacêuticas poderiam produzir remédios com o mesmo princípio ativo daquela concorrente lá, as patentes já estavam vencidas, e vender a muito mais barato sem pagar royalty para a empresa estrangeira. Então isso foi uma forma de fomento da indústria farmacêutica nacional violentíssimo. Foi bom para todo mundo. As empresas farmacêuticas nacionais lucraram, aumentaram sua produtividade. O povo pôde comprar um remédio muito mais barato e aumentou esse índice, é o que a gente falou lá, esse ecossistema produtivo, porque a empresa farmacêutica tem que comprar insumo, tem que empregar, então criou um círculo virtuoso na indústria farmacêutica nacional. Exatamente. Círculo virtuoso significa isso, gente. O Estado recebe mais imposto da venda desses produtos, das farmácias que vão prosperar vendendo esses produtos. As farmacêuticas crescem e lucram porque elas vão poder vender em larga escala esses produtos que são muito consumidos. O próprio cidadão vai consumir remédios mais baratos, o que para ele é excelente. E aí as nossas empresas que crescem tomam o mercado nacional, que antes era de multinacionais, e começam a empregar pessoas aqui também. E essas pessoas também vão prosperar porque vão ter um emprego. E aí nosso objetivo no episódio de hoje foi esse, né? Mostrar para vocês quais são as dificuldades que a economia brasileira está passando nos últimos 40 anos, quais são as consequências dela ter abandonado uma política industrial e apostado cada vez mais na reprimarização da sua economia, né? Nos produtos primários, vendendo soja, carne, petróleo bruto, minério de ferro.
e ao menos agregar valor a eles, criando uma demanda industrial em cima, né, colocando eles como matéria-prima e aumentando o valor e a densidade tecnológica dessa nossa economia. Acima de tudo, né, é preciso ter um plano estratégico de desenvolvimento e de industrialização. É preciso escolher quais setores o Brasil tem vantagens e poderia chegar à fronteira tecnológica com o passar do tempo, e depois disputar os mercados internacionais com os grandões. E aí, Rodrigo, mesmo com a lei dos genéricos que você falou, 80% da química fina dos remédios que são consumidos aqui ainda são importados. Então, esse é um setor que a demanda é eterna, sempre vai precisar, sempre vai ter necessidade. É um setor que deixar ele dependente dos mercados externos é um risco para o nosso povo, né, para a qualidade de vida do nosso povo, e é um setor que pode ser usado para conduzir esse processo aí de dinamização e aumento tecnológico industrial da nossa economia. É a mesma coisa que vai acontecer com o setor de defesa, né? A gente citou a Embraer, a ProSub, a Avibras. Nós precisamos de uma política industrial de defesa para substituir todas as importações que a gente faz no setor. E tão logo for possível amadurecer essa indústria para poder conquistar outros mercados, como já aconteceu, né, no passado com o nosso querido, né, Osório, com o nosso querido Urutu. Então, a gente precisa voltar a fazer esse tipo de indústria voltada ao mercado internacional. Porque é uma questão, né, Rodrigo? A defesa, mesmo que o Brasil seja um país extremamente pacífico, diplomático, a defesa não é opcional, é igual à saúde. Você tem que manter a estrutura de defesa, porque se você não tiver, algum oportunista vai aproveitar isso. Então, por que essa estrutura de defesa que vai ser obrigatória não é também utilizada para alavancar a nossa economia e a qualidade do nosso. E para além desses dois setores, a gente também tem o setor de combustíveis e energia, né? A gente já tem aí a joia da Petrobras e que já tem várias tecnologias de ponta que ela aluga e coloca em outros países, mas também pode ser usada para dinamizar o próprio setor da energia, entrando nas energias renováveis. E a gente não está falando aqui que nada disso é fácil. Se você está achando aí que a gente está falando que é mole, não é mole, não. O sistema é bruto. Mas não vai acontecer de uma hora para outra, mas é necessário que a gente faça. Né? É o único caminho conhecido historicamente pelo desenvolvimento, é esse. Até agora é só esse, então não tem para onde. E aquele grito do Ipiranga, né? Ou é desenvolvimento ou é morte. E é uma morte triste, não? Uma morte sem nunca ter tido o país do futuro que as pessoas sonham, sem nunca ter tido um país soberano, um país que inovou, que criou, que transformou a vida das pessoas, que distribuiu renda, que deixou as famílias terem bens e consumos, não porque tinham crédito fácil, mas porque tinham renda mesmo, porque tinham emprego de alta qualidade. Para os nossos alunos, Rodrigo, que o Estado fica enchendo de curso técnico para trabalhar onde, Rodrigo? Onde que eles vão colocar esse monte de curso técnico sem uma indústria? Onde que vai colocar isso? Entendeu? É essa morte que a gente quer evitar. Indicações, Rodrigo. Se as pessoas quiserem saber mais sobre essas questões de economia que você falou, falaram assim: nossa, economia achei que era um negócio tão difícil, mas até esse povo não precisa copiar filosofia, conseguiu ler os livros e tá aí falando pra caralho. Eu acho que eu vou tentar. O que eles podem procurar? Uai, pode começar por esse livro aqui, né? Brasil, uma economia que não aprende, do Paulo Galo e do André Roncalha. Eles citam muito um livro que está muito famoso no meio econômico, não sei se ele é mais puxado, mais difícil, eu imagino que sim. Mas, para quem tiver estômago aí, o Estado Empreendedor da Mazzucato. E você já indicou no outro episódio, né? A gente tem que indicar de novo, porque esse é fácil de ler, qualquer um pode ler. É o Dever da Esperança, né? Do magnífico Ciro Gomes. Que você gosta ou não dele, ele tem uma interpretação sobre o Brasil. Você pode até não querer ele como presidente da República, mas você deveria ler o livro dele para entender quais são os problemas. Inclusive, Jones Manuel, né, nosso comunista favorito, aí fala, sabe o quê? O Ciro tem o melhor diagnóstico do Brasil dos políticos gerais. Eu só não concordo com o que ele propõe para resolver, mas o diagnóstico dele está correto. A chave de resposta do Jones é outro, mas o diagnóstico tá correto. Entendi. Não sabia dessa não. Muito bom. Também vamos recomendar Yellowstone, que a gente falou. Por quê? Que é Yellowstone? É tipo, para quem gosta aí de Sons of Anarchy, que é uma série sobre motoqueiros, é tipo Sons of Anarchy, só que de fazendeiros, né? E aí nos Estados Unidos, então a realidade bem diferente da brasileira, mas ali você vê isso, o cara é podre
de poderoso, podre de rico, mas ele tá sempre na beirada, entendeu? Se ele der uma balançada, ele fale, ele é destroçado pelos inimigos dele, porque desde as fazendas pequenas às grandes, mas mais nas grandes, os custos são altos e as pessoas estão sempre produzindo subsidiadas, com empréstimo de crédito barato, tem essa ferramenta, né, nos principais mercados de agronegócio, de crédito, agro, e isso leva ao quê? Você está sempre pagando com alguma coisa, então as margens são pequenas, e é isso, é a realidade do nosso país. É o carro-chefe da nossa economia hoje? É. A pergunta não é essa. Não é se traz exportação, não é se traz dólar para o país, não é se é o carro-chefe da economia. É esse, é o resto da existência que a gente quer, essa é a nossa vocação, e é para isso que a gente vai viver? Ou não? Ou a gente quer outra? Então, é uma série interessante para quem mora aí em centros urbanos, quem não é de Minas, conhecer um pouquinho aí como é diferente essa dinâmica da parte econômica da produção agrícola. Interessante. Só tem um ponto, né? No nosso caso aqui, a gente está defendendo que John Dutton perca para a modernidade, para o desenvolvimento industrial. Na série, eu estou a favor do John Dutton. Eu tô na terceira temporada que eles querem construir um aeroporto, lembra dessa? Aí tá, Sim. pô, eu tô assim, assistindo a série, você tá do lado da família, mas eles são terríveis, eles são donos de metade do estado, o cara faz o que quer dos políticos, mas você se afeiçoa os personagens, você vê ele cuidando do neto. Aí o cara tá falando assim, olha, eu vou construir um aeroporto internacional, vou gerar não sei quantos mil empregos, vou trazer não sei quantos milhões de imposto pro estado, e você olha para isso e fica... Não, vamos deixar o velho com as terras dele, eu quero a Montana pagando um do passado. imposto territorial, e é isso aí. Vida que segue, vida que segue. É complicado. Fantástico. Vai direto para muitas indústrias, porque aí você pode dar o exemplo. Não vem controlar o que eu falo. Eu aqui vou refletir a minha fala, vou pensar e vou falar. Produz bastante, vou botar no final do... O que você quer que eu pule? Não, eu não vou controlar o que você está tentando fazer, pensar e falar, não.